Recebo muitas mensagens de pais e mães aflitos, acreditando que o filho está sem limites. Estão se sentindo perdidos, sem saber como colocar limite nos filhos. E nós fomos ensinados a acreditar que limites só podem ser colocados de uma única maneira, na imposição. E entramos em um ciclo. Quanto mais a gente quer controlar e mandar, menos os nossos pequenos nos respeitam e seguem os limites. Se você é como essas mães e pais que me enviam mensagem, você sabe exatamente o que é essa tentativa exaustiva e estressante. Mas você deve estar se perguntando, então como? Se não é pela imposição, como é que eu coloco o limite então? Aqui é a Camila, cofundadora do Aprender para Educar, e hoje eu vou te falar sobre crianças sem limites, como colocar limites na educação do seu filho. Mas antes da gente continuar, queria pedir para você não aproveitar os limites que você colocará em seu filho quando terminar esse vídeo e colocar limites na sua capacidade de aprender e melhorar a vida do seu filho. Então, não coloca limite não. Se inscreve nesse canal clicando no botãozinho vermelho no canto do vídeo e, claro, compartilha com outras mães e pais que você conhece que também estão passando pelas mesmas dificuldades. É muito comum, quando começamos a entender que precisamos construir uma nova forma de educar e abrir mão de bater, ameaçar, que a gente se sinta um pouco perdido e acabe sendo um pouco permissivo. Por isso, precisamos estar sempre vigilante, porque a ausência de limites pode ser tão prejudicial quanto o excesso deles. Eis a nossa grande questão. E como eu coloco limites? Com respeito e amor. Vendo essa pergunta, parece até algo impossível e contrário, mas não é. Se pensarmos que colocar limites é colocar barreiras, talvez acabemos pensando de dois jeitos. Se coloca muita barreira, estou limitando meu filho e prejudicando o desenvolvimento dele. Se eu não coloco nenhuma barreira, eu não estou preparando meu filho para a vida. Mas se a gente pensar de outra forma, que limites são fronteiras, onde há escolha de ultrapassar ou não, com as suas devidas consequências, já começamos a pensar em duas coisas bem legais para te ajudar a entender melhor esse vídeo. Alguns limites, eles são naturais. Ao longo do crescimento e da vida, o seu filho vai começar a compreender isso. Já outros são aprendizados e é preciso que sejam inseridos ao longo do desenvolvimento do seu filho. O que eu estou querendo dizer com isso? Todos nós temos que entender que temos liberdades. Podemos fazer o que a gente bem deseja, mas existem as fronteiras entre a nossa liberdade e a do outro. O que eu faço pode acabar ferindo alguém ou trazer consequências danosas para o ambiente, para a população, enfim, não atinge só a mim. Então, quando a gente fala em colocar limites na educação do seu filho, é ensiná-lo que existem outras pessoas junto com ele nessa vida, que ele só existe e vive na presença desses outros, da família, escola, comunidade, ninguém é nada sozinho, já diziam os poetas. Então, colocar limites é ensinar que ele também precisa ter saúde, se sentir melhor consigo e precisa lidar com as próprias questões, né? Esse jogo entre o que é do outro e o que é dele. Mas agora que você sabe que limite é fronteira e não barreira, e que seu filho vai ter a oportunidade de experimentar e vivenciar essas fronteiras e suas consequências ao longo da vida, fica muito mais fácil você entender como colocar limite com respeito e amor hoje na vida do seu filho. Por isso eu vou te ensinar 5 dicas de como você pode ensinar sobre as fronteiras na vida do seu filho com respeito e amor, preparando para ser um adulto mais feliz e bem-sucedido e melhorando a sua relação com ele. Vamos lá? A primeira dica que eu vou te dar é a clareza. Não adianta de nada você colocar várias regras e limites se elas não fazem sentido nem pra você. É preciso existir uma razão e uma razão plausível que qualquer pessoa entenda. Dizer que é feio ou porque eu sou sua mãe ou porque é assim não é explicação. As razões precisam ser claras pra você e pro seu pequeno. Se pergunte por que não bater, por que não ir ao quintal, por que não subir na mesa. São perguntas que você sempre tem que se fazer e aí você leva essa resposta pro seu filho no momento que você quiser colocar aquela regra ou aquele limite. Se você tem clareza do que você quer, da regra, do limite que você quer colocar, fica muito mais fácil do seu filho compreender e seguir. A segunda dica é você sempre alinhar as suas expectativas com a idade do seu pequeno. Quando o seu filho chega nos 2 anos, em média, ele começa a afirmar a própria identidade. Então ele começa a questionar, a se impor em praticamente tudo. Começa a dizer um monte de não, se pergunta o porquê de tudo. Você deve ter vivido isso, e se não viveu, ainda vai viver. E esse momento ele precisa ser respeitado, mas ao mesmo tempo é nesse momento que a gente precisa ensinar que ele não tá no mundo só, que ele vive com outras pessoas e que as suas atitudes e escolhas impactam na vida dos outros. Que tarefa, né? Mas ela é bonita se nós levarmos ela com leveza e delicadeza. Mas por que eu falei isso? Dei o exemplo dos 2 anos, sobre alinhar as expectativas. Porque não podemos esquecer que crianças são seres em desenvolvimento. E que eu sempre bato na tecla aqui, é que o cérebro está muito longe de estar pronto. O desenvolvimento cerebral acontece durante toda a vida e nós só temos um cérebro adulto aos 21 anos em média. E acredite, até próximo aos 6, 7 anos, o seu filho mal tem a capacidade de imaginar ou pensar a partir de uma perspectiva de outro. Para você ter uma ideia, existem várias pesquisas que são desenvolvidas e alguns experimentos que já trazem que até próximo aos 5 anos as crianças realmente não conseguem
conseguem ver sobre o olhar do outro. Coisas que nós adultos conseguimos muito bem e a gente acha óbvio isso. Se alguma coisa acontece nessa sala e eu vi, mas o meu pai não, eu sei que só eu vi, meu pai não estava aqui. Uma criança até essa idade não, mesmo que o pai não esteja na sala, como ele viu, ele acredita que o pai viu. É por isso que é tão importante estudar desenvolvimento infantil. É por isso que regras e limites precisam ir aumentando e ficando mais complexa conforme o seu filho for aumentando a compreensão de mundo e o cérebro for se desenvolvendo. Não podemos colocar milhões de regras e limites em uma criança de 2 anos. Então alinhar as nossas expectativas à idade é primordial. O que nós podemos desejar de uma criança de 2 anos é muito diferente do que a gente pode esperar de uma criança de 6 anos. Se você tem filho das 2 idades ou já conviveu com criança das 2 idades, sabe disso. A nossa terceira dica é a dica de ouro. Os limites precisam ser acordados e não impostos. Não podemos sair por aí colocando o dedo e enfiando um limite nas crianças por qualquer razão. Elas não entendem, não vão entender e pior do que isso, não vão cumprir. Aí começa todo o estresse. E caso ela cumpra esse limite é por medo ou porque você está na frente. Quando você vira as costas, ela faz exatamente o contrário. Ou então, vira uma submissa de carteirinha. No futuro, será submissa a todos, ao chefe, ao companheiro ou companheira, aos próprios filhos. Enfim, a gente sabe que isso não acaba nada bem. É preciso estimular o seu filho a escolher, a entender as próprias motivações, a saber o que ele quer ou não. Por isso que tudo deve ser acordado. Explicar as razões claras para aquela escolha. Dizer que precisa tomar essa decisão e questionar como isso pode ser feito para que as 2 pessoas, 3, 4, que estão envolvidas naquela escolha se sintam respeitados. Um exemplo prático de que aconteceu comigo e que pode ajudar vocês a entenderem em relação a limites foi o uso do celular. Davi estava usando muito o celular e ficando extremamente nervoso e ansioso. E aí a gente tomou a decisão lá na minha casa que a gente ia diminuir o uso. E foi conversado com ele, que nós estávamos observando, eu e minha mãe, que quando ele jogava muito, ele ficava muito ansioso e o nervosismo aumentava. E ele acabou negando, dizendo que isso não acontecia. Deixei ele continuar jogando e como eu sabia que sempre acontecia, esperei a primeira cena dele lá batendo no celular, gritando, porque o celular tinha travado, e mostrei pra ele o que estava acontecendo. Naquele momento, eu falei, tá vendo o que tá acontecendo? E chamei pra mais uma conversa. No momento ele não quis, eu esperei o momento que ele estava disposto a conversar e expliquei que ele não podia mais jogar dessa maneira e que tínhamos decidido que a partir de hoje ele ia diminuir o tempo do uso. E perguntei como ele preferia fazer. Ofereci 2 alternativas. Uma, ou ele jogava durante a semana por 20 minutos e durante o final de semana 2 horas, ou ele não jogaria nada durante a semana e no final de semana ele ficaria mais livre. Ele optou por ter mais tempo no final de semana. Nas primeiras semanas ele ainda pediu o celular, mas como eu tinha clareza sobre as razões e sabia que ele era capaz disso porque ele tinha já 6 anos, fui firme e mantive o nosso acordo, porque acordo é acordo. E quanto mais acordado e respeitado isso for, mais o seu filho vai seguir. É importante lembrar que acordar não é dar algo em troca e nem tampouco chegar com a solução pronta e só avisar a criança. Eu vejo muitos pais dizendo, mas eu combino com meu filho. E aí quando eu questiono, como você combinou? Diz assim, encostou no filho e fala, filho, você vai tomar banho 10 horas, combinado? Claro! Isso talvez seja melhor do que obrigar, mas ainda assim, a criança não se sente escutada e possivelmente não aceitará. Combinar é escutar o seu filho, encontrar um meio do caminho entre o seu e o dele, oferecer escolhas possíveis e você verá que ele vai cumprir todos os limites e as regras com muito mais tranquilidade. A nossa quarta dica é não mentir e ser consistente. Mentira só faz o seu filho perder a confiança e acreditar que acordos podem ser quebrados a qualquer momento. E combinar apenas por combinar. Aquela história, vamos que na volta eu compro. Quanto mais sério você levar a sua palavra, mais séria será a sua relação do seu filho com a palavra dele e com você. Se você combinou, cumpra. Caso seja necessário quebrar o combinado ou o acordo, sente junto com seu filho e explique todas as razões que aquele acordo está sendo quebrado. Fora isso, mantenha a sua palavra, porque assim o seu filho terá mais compromisso com a verdade e com a própria palavra. A quinta e última dica é não leve pro lado pessoal. Isso vai tornar tudo mais fácil na sua vida a partir de hoje. Muitas vezes a gente acredita que quando o filho ou a criança quebra uma regra, ele está nos magoando e nos entristecendo. E nem sempre essa é a intenção deles. Independente do que ele fez, quanto menor ele for, pior ainda, ou seja, se ele tem menos de 4 ou 5 anos, ele fez isso por pura e simplesmente impulsão. Pela falta de capacidade de controlar os impulsos. Isso faz com que a gente passe a mão na cabeça e deixe pra lá, não é isso que eu estou falando. Deixe que seu filho entre em contato com as consequências do seu comportamento, explique as razões de você não querer aquele tipo de comportamento, tome as atitudes que você acredita que vai ensiná-lo sobre o que você quer ensinar. Vou dar um exemplo. Seu filho tem 4 anos e sabe que não pode pegar objetos de uma determinada gaveta. E quando você menos espera, ele tá lá mexendo nos objetos.
objetos. A primeira reação natural é a gente achar que ele está fazendo aquilo para lhe desrespeitar ou para lhe magoar. Mas não, a curiosidade é tão grande, ele está numa idade tão curiosa que ele não se controla, não controla o comportamento, o impulso, ele vai lá e abre a gaveta. Então você pode tirar da mão dele, guardar os objetos, pedir para ele guardar, explicar o que está acontecendo, que se ele quiser ver o que tem na gaveta, ele pode lhe chamar, mas que sozinho é perigoso, lá tem objetos cortantes ou objetos de valor, enfim. Você encontra a sua razão. Mas, mesmo que ele seja até maiorzinho e entenda as razões, sempre passa desse pressuposto. Faça boas perguntas, mostre a importância e entenda o que está fazendo o seu filho não cumprir. Não leva pro lado pessoal, não entenda que ele está fazendo isso para lhe magoar. Será que ele está fazendo isso porque ele não entendeu? Será porque que ele não concorda? E se ele não concordar, por que ele não concorda? Será que você não explicou da melhor maneira? Dessa maneira, a comunicação com o seu filho só tende a melhorar. E ao contrário de você sobreviver aos dias, vocês vão prosperar. Então vamos fazer uma revisão rápida das 5 dicas. Os limites precisam ser claros, eles precisam estar alinhados com a idade do seu pequeno, eles precisam existir a partir de um acordo feito com escuta e honestidade. É preciso que o seu filho confie em você, por isso não minta, nem saia descumprindo os acordos. Mais do que isso, a nossa 5ª dica, não leva para o lado pessoal. É preciso entender as razões e buscar a melhor maneira de fazer o seu filho entender e respeitar aquele limite. É desafiante, mas nós estamos aqui juntos nessa. E quanto mais você entender o seu filho, mais eficaz será as suas escolhas e melhor será a relação construída com ele, fazendo com que ele cumpra os limites e regras com muito mais facilidade e respeito. E, consequentemente, você vai desenvolver habilidades em seu filho como negociação, resolução de problemas, respeito, autocontrole, habilidades tão necessárias para tornar o seu filho muito mais preparado para o futuro e para ele ser mais feliz. E se você quer saber mais, eu tenho um e-book onde eu ensino como educar filhos felizes e bem-sucedidos, disponível para download gratuito na descrição desse vídeo. E se você curtiu esse vídeo, aperta o curtir aqui abaixo e deixa nos comentários o que você gostaria de saber para de fato educar o seu filho para ele ser mais feliz. O seu comentário pode dar origem ao nosso próximo vídeo. Um beijo bem grande e até a próxima!